Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 3, das nulidades e dos recursos em geral. Título 1, das nulidades. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2, por ilegitimidade de parte. Inciso 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A, a denúncia ou a queixa e representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. A linha B, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. A linha C, a nomeação do defensor ao réu presente, se não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. A linha D, a intervenção do Ministério Público em todos os termos, da ação por ele intentada e nos dá intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. A linha E, a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. A linha F, a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A linha G, a intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri quando a lei não permitir o julgamento à revelia. A linha H, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. A linha I, a presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. A linha J, o sorteio dos jurados do conselho de sentença e número legal e sua incomunicabilidade. A linha K, os quesitos das respectivas respostas. A linha L, a acusação e a defesa na sessão de julgamento. A linha M, a sentença. A linha N, o recurso de ofício nos casos em que a lei não tem estabelecido. A linha O, só correção no N, tá? O recurso de ofício nos casos que a lei o tenha estabelecido. A linha O, a intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentença desse parte de que cabe recurso. A linha P, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Inciso 4, por omissão de formalidade constitui elemento essencial do ato. Inciso 5, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Este inciso 5 foi incluído pela Lei 13.964, de 2019, assim como um parágrafo único, cuja leitura é a seguinte. Ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e a contradição entre estas. Artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Artigo 566. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou da decisão da causa. Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente.
Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo antes da sentença final. Artigo 570. A falta de nulidade de citação, da intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguídas. Inciso 1. As da instrução criminal nos processos de competência do júri, nos prazos que se refere o artigo 406. Inciso 2. As da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo o dos capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 3, nos prazos que se refere ao artigo 500. Inciso 3. No processo sumário, no prazo que se refere ao artigo 537, ou se verificadas depois deste prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Inciso 4. As do processo regulado no capítulo 7 do título 2 do livro 2, logo depois de aberta a audiência. Inciso 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, artigo 447. Inciso 6. As de instrução criminal nos processos de competência do Tribunal Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Apelação, nos passos que se refere ao artigo 500. Inciso 7. Se verificados após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Inciso 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, alíneas D e E, segunda parte, G e H, e inciso 4, considerar-se-ão sanadas. Inciso 1. Se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2. Se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Inciso 3. Se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou que sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.